eu me coloco de lado, Pai, para que seja Teu Santo Espírito. Pai, Tu sabes nas condições, Deus, para buscar, para escrever, Deus, mas eu sei que Tu te glorificas, Deus, nas nossas fraquezas, Pai. E em nome de Jesus Cristo, eu te peço, Senhor, seja Teu Espírito Santo filtrando. Aqui está o que eu estudei, Deus, o que Tu me mostraste, me inquietaste, mas aqui está. Coloco diante de Ti, filtra o que tenhas que filtrar. Passa brasas vivas pelos meus lábios, pela minha boca, Senhor. Em nome de Jesus, e simplesmente, Deus, usa-me como um canal de bênção. Que da mesma maneira, Deus, que Tua palavra ministra minha vida, tem ministrado minha vida, ministre meus irmãos e sirva de edificação, em nome de Jesus. Amém? Vamos buscar Ezequiel, o livro de Ezequiel, capítulo 3. E assim que tiverem, avisem para lermos juntos, tá bem? Amém? Ezequiel, capítulo 3, verso, vamos a ler do 17 até o 21. E sucedeu que, ao fim o 17, perdão. Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, não avisando tu, não falando para avisar o ímpio acerca do seu caminho ímpio, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue da tua mão eu requerirei. Mas se avisares ao ímpio e ele não se converter da sua impiedade e do seu caminho ímpio, ele morrerá na sua maldade, mas tu livrastes a tua alma. Semelhantemente, quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, e eu puser diante dele tropeço, ele morrerá, porque não avisando tu no seu pecado morrerá, e suas justiças que praticara não virão em memória, mas o seu sangue da tua mão requerirei. Mas avisando tu o justo, para que o justo não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado, e tu livraste a tua alma. Esta passagem fala do que é um atalaia. Um atalaia é um vigia, é aquele que vigia. Deus usou muito no Antigo Testamento aos profetas para transmitir a sua palavra, o aviso ao povo. Mas a luz aqui, pastor, me está a fazer mal para poder ler. Brilham as letras, não consigo ler. Desculpem. Meus olhos, que são uma bênção. Um pouquinho. É o brilho pelos cristais dos olhos. Pronto. Então, aqui nesta passagem, há várias coisas. Há várias coisas que eu consegui ver nesta passagem. E eu vou ir nomeando uma a uma e vamos estudar estas coisas. Primeiro, o que é um atalaia? Essa palavra veio à minha mente o sábado, quando foi a minha vez de orar. E eu pedi a Rian, procura, porque eu não me lembro em qual dos livros dos profetas está. E a partir de aí,
começou a ter a vir inquietude no meu coração, e o Senhor confirma, e comecei a buscar, confirma. E só ontem à noite, à meia-noite, foi que comecei a escrever um pouco acerca de que aos poucos busquei e vi. E o que acontece? No Antigo Testamento, o Senhor usa a figura de atalaia, é aquele sentinela, aquele que vigia, um guarda, que cuida. É aquela pessoa que fica num lugar alto, geralmente, como torres, quando naquela altura, torres das cidades, não é? Havia um lugar mais alto onde estava um vigia que avisava quando um perigo se acercava, um inimigo e tal. E no caso, por exemplo, de grandes rochedos, como é o caso dos pastores, para poder enxergar ao longe, não é? Se viam perigos para o rebanho de ovelhas, não é? Lugares estratégicos. O que vigia geralmente está em lugares estratégicos. Geralmente o atalaia está isolado num lugar alto para ter melhor visibilidade, onde não tem distrações. O que vigia geralmente o faz quando o povo dorme, quando as ovelhas estão pastando, se são pastores, estão a comer, estão tranquilas, repousadas. O atalaia, o sentinela, geralmente vigia quando é de noite, quando o povo dorme, como já lo disse. Às vezes Deus levanta pessoas específicas com os dons determinados, dons diferentes, mas um deles é o de profetizar, e os profetas, como vemos no Antigo Testamento, cumpriam a função de atalaia, ou seja, ouviam a palavra de Deus e advertiam ao povo. Ouviam a palavra de Deus e advertiam ao povo, porque eles estavam em uma posição de ver, de enxergar melhor. Amém? E nós podemos ver isso especificamente em 1 de Coríntios, não vamos abrir, podem tomar nota, 1 de Coríntios 12, do 4 ao 11, como especifica isso. Um atalaia espiritual, e aqui é onde vamos a desenvolver a nosso tema, para poder trazê-lo hoje, a nossas vidas, é que um atalaia espiritual vê o que outros não conseguem enxergar, porque ele vê com olhos espirituais, não com olhos naturais, mas pelos olhos espirituais. Por exemplo, o profeta Elias conseguiu ver chuva onde não havia nem sequer nuvens. Eliseu vê um exército de anjos maiores, mais grande que o exército da Síria. Caleb e Josué conseguiram dar notícias positivas, melhores notícias do que os outros 10 espiões ou espias. Estão a ver? Um verdadeiro homem de Deus, ele não olha com olhos carnais, pelos sentimentos, pelas emoções, pelas situações. Vive no Espírito, tem vida de oração, ora para ser ouvido. Ora para ser ouvido. Outra coisa que aprendo desta passagem é que Deus envia ao atalaia para falar a dois tipos de pessoas. A passagem diz para falar ao ímpio, de sua impiedade, e do justo. E a diferença entre o ímpio e o justo, essa diferença está, Malaquias 3,18 diz que o ímpio é aquele que não serve a Deus,
E o justo é aquele que serve a Deus, ou seja, que conhece a Deus. Então, o atalaia tem a obrigação, o dever de falar tanto aqueles que não conhecem de Deus, aqueles que não conhecem a Deus, como aqueles que conhecem a Deus, mas que precisam ser alertados de alguma coisa que está na palavra, que provavelmente não conhecem, ou em alguma situação pela qual estão passando. Outra coisa que vejo nesta passagem é a responsabilidade do atalaia está basicamente em falar, em avisar o que vem de parte de Deus. Pode ser porque viu algo em oração, mas a palavra de Deus, quando nós falamos a palavra de Deus a alguém que está no mundo, a um ímpio, não estamos sendo atalaias. Estamos levando a palavra de Deus de verdade a essa vida, que se é ouvida, pode ser livrado da morte e ter salvação. A um irmão, um crente dentro da igreja, pode ser exortado através da palavra, está sendo avisado. Se se converte, livra também das consequências. E é para os dois lados. Tanto para aquele que deve falar, como para aquele que deveria obedecer. Amém? Ezequiel 33:7, não precisam buscar, desculpem que eu estou atrapalhada, nota-se que não estou habituada a fazer isto. Envie um anjo, Deus, me ajudar. 33:7 diz: a ti, pois, filho de homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra de minha boca e la anunciarás da minha parte. De nada adianta ouvir a voz de Deus, conhecer a vontade de Deus para alguém, saber o que pode acontecer ou não se uma pessoa não se desvia do mau caminho de onde anda. De nada adianta conhecer e não falar e não avisar. Por isso Deus nos manda que temos que dar de graça o que de graça nós recebemos. Não é uma ação, devemos dar de graça o que de graça já recebemos. Outra coisa que aprendo, a responsabilidade do atalaia tem a ver com vida ou morte. Olha que a mensagem diz: se tu não falas ao ímpio, ou seja, aquele que é pecador, se não o avisas, se não pregas a palavra para ele, e ele morrer, demandarei seu sangue sobre ti. Deus não está a brincar. Olha a responsabilidade que temos nós. Aquele que sabe fazer o bom, o bem e não faz, toma-se em conta como pecado, diz a palavra de Deus. Tem que ver com vida ou morte. Dependendo se ele fala ou não fala, e dependendo da obediência de quem é avisado, se obedece ou não. Fala de dois: do ímpio, ou seja, de que não conhece a palavra, do que está no mundo, e do justo, ou seja, do crente. Se um justo nós pregamos, por exemplo, para um colega de trabalho na universidade, um familiar nosso, e se converte, ou vamos a pôr o negativo, não se converte, a Bíblia diz: ele morrerá se não é avisado. Se ouve e não obedece,
morre, mas não é a tua responsabilidade. Para o que está no mundo, pode ser uma morte física. Aquele que conhece a palavra de Deus, aquele que é crente, é exortado, é avisado de alguma situação, mas não aceita, não muda, não obedece a alerta, pode se convertir em uma morte espiritual. Porque Deus não caminha com um desobediente. A outra coisa que eu vejo nesta passagem, e basicamente com todo aquele que Deus mandava avisar ao povo de alguma situação, que Deus está preocupado é com a obediência de quem deve falar, porque Deus usa a nossa boca. Assim como o inimigo usa uma humanidade, ou seja, um ser físico de uma pessoa para fazer coisas terríveis, Deus usa seus filhos como atalaia para que sua verdade seja espalhada e haja salvação. Então, Deus, mais do que preocupar-se se a pessoa se vai salvar ou não, se vai obedecer ou não, Ele é soberano, Ele sabe tudo. Ele se preocupa mais com a obediência de Ezequiel. Neste caso, nesta passagem, diz: se tu falas e se convertir de sua maldade, tudo bem, a responsabilidade não é tua. Mas se tu não falas, eu cobrarei o seu sangue sobre tu cabeça. Deus estava preocupado com a obediência de Ezequiel. Deus está preocupado com a nossa obediência em pregar o Evangelho de Cristo neste tempo, agora. Que sejamos conscientes da responsabilidade que nós temos. Deus nos ama, é bom, é misericordioso. Vamos para a boda do Cordeiro. Se obedecemos. Se obedecemos. E mais adiante vou falar do mandato específico que dá Jesus. 2 de Timóteo 4:2 diz: que pregues a palavra, intes a tempo e fora de tempo, redarguas, reprendas, exortes com toda longanimidade e doutrina. Não se pode pregar a palavra de Deus como nós queramos. Não se pode exortar a outro ou redarguir a outro, tentar redarguir a outro do jeito que nós queramos. Tem que ser com longanimidade, com paciência, em amor e com doutrina, com a palavra, sem machucar, sem ofender, amando. Amando, a pastora falou de isso, amando, exercendo o verdadeiro amor por o nosso próximo, colocando-nos no seu lugar, sentindo dor no coração se não nos obedece, porque sabemos a consequência que pode vir para a sua vida. Amém? Parece que eu estou pregando, a gente está a dormir. Está bem, digam amém para saber que estão acordados. Ok. Então podemos ver a grande responsabilidade de aquele que está colocado diante do povo para fazer isto. Um deles são os pastores.
Por isso é que nós, em Hebreus, a palavra de Deus nos manda a orar pelos pastores, porque eles, que fazem? E que faz o vigia e o sentinela? Vela. Vela. A responsabilidade do pastor Tiago vai, assim como Eliseu pediu unção dobrada, a responsabilidade de cada anjo da igreja é dobrada. Porque eles não somente têm o dever de velar pelas nossas almas, porque vão a rendir conta das almas, das ovelhas, que são de Deus, colocadas debaixo de seu cuidado, mas também pela própria vida deles. E por isso é que nós temos que orar para os pastores. Não se assuste, pastor. Pero é assim. Vocês vão a ver com a... Eu vou lhe ilustrar ao pastor mais ou menos na posição que eu me coloco quando oro por ele. Porque eu chateio o pastor em oração. Vou confessar, às vezes lhe digo, não o deixe dormir, Senhor. Mas é assim. Mas eu o amo. E ele sabe. Seria capaz de colocar minhas mãos no fogo por ele. É como, imagino que, por exemplo, quando Marco vai a fazer alguma construção, é o meio onde ele se desenvolve. É o que conhece, são seus conhecimentos e sabe que tem que usar um nível e o cimento e os tijolos têm que estar alinhados e tal, porque é o que conhece. O pastor, imagino que todo deve associá-lo com música, com som, com melodias, com tal, e tem um ouvido e todo o ilustra pelos seus conhecimentos, igual que a pastora, me imagino que todo deve com um microscópio, não? Deve ser o jeito dele imaginar as coisas. Eu associo um tribunal. Rendendo contas diante de Jesus. Claro, nós, os filhos de Deus, vamos diante do tribunal de Cristo a rendir contas, não a receber sentenças, porque há dois tipos de juízo: o dos crentes, não é? E o juízo para o mundo. E aí é onde se vão a ver os nossos galardões, dependendo de nossas obras. Mas eu associo a ele. Assim eu vejo. E dessa maneira intercedo, visualizando essa situação. E por isso nós devemos cobrir com oração aos pastores, que são os primeiros atalaias. Deus pode levantar, e a palavra de Deus lo diz, e eu citei agora, 2 de Coríntios, acho que 14. Deus pode levantar especificamente uma pessoa com o dom de profecia. E a palavra de Deus diz que o profeta se conhece porque o que diz se cumpre. E também nos diz, para não cair em erros, que examinemos todos. Eu tenho o costume de que quando recebo uma palavra de alguém, eu não digo nem sim, nem não, nem julgo, mas eu examino, peço a Deus confirmação. Porque Deus tem ministrado e falado a minha vida, até com uma criança, com Júlia, por exemplo. Deus la tem usado várias vezes para me exortar. Mas para isso se necessita sensibilidade espiritual, humildade. Porque Deus pode usar até uma burra. É sua palavra que lo diz. Geralmente, o que acontece com a quienes Deus levanta para vigiar e velar por nossas vidas? Geralmente são rejeitados, porque as pessoas se sentem confrontadas, algumas vezes, porque não é o que querem ouvir, não querem que ninguém les tire da sua comodidade. Então, quando vem alguém a falar-lhe da palavra de Deus,
aqueles que estão no mundo e a gente les diz: olha, se tu não mudas a tua maneira de viver, e se tu tempo de partir deste mundo for amanhã, tua eternidade vai ser no inferno, porque vai morrer o teu corpo, mas a tua alma e a teu espírito eternamente vai se perder. A gente não quer ouvir isso. As pessoas querem no mundo ouvir que se prendem uma vela a um santo, se pagam uma promessa, ou se vão algum domingo para a igreja, já com isso são bons e vão para o céu. Do resto podem fazer o que fazem nas suas vidas. Todo tipo de iniquidade, todo tipo de pecado, imundícia. Mas como eles têm essa crença dentro deles que são bons, porque não mataram a ninguém, quando a gente lhe fala de que o único caminho é Cristo, somos rejeitados. E quando estamos nos caminhos do Senhor e estamos errados, se vem um conselho de parte de Deus, também às vezes não queremos ouvir, porque nos tira do nosso conforto ou de nossa vontade. De nossa vontade. E quando a nossa vontade não está alinhada à vontade de Deus, não queremos ouvir. Não queremos ouvir. Quero nombrar um exemplo disto na minha vida. Como já disse, Júlia é um desses. Deus usou, tem usado a Julinha várias vezes para ministrar na minha vida. E não sempre pode ser uma palavra de perigo. Deus levanta também, quando estamos em situações tremendas, difíceis, Deus levanta pessoas que com sua palavra e com uma palavra específica que Deus manda dizer a essa pessoa, levanta, motiva, reanima. E então aqui eu vou citar um exemplo com a minha própria vida. E foi um fato conhecido por os que estão aqui, quase todos. Um momento muito difícil para a minha vida, terrível, triste para a nossa igreja, triste para o coração de Deus, porque é uma coisa que Deus abomina, e foi quando o meu esposo deixou-me. Não é fácil, porque a palavra de Deus diz que o homem e a mulher, quando se casam, são uma só carne. E quando um cônjuge abandona a sua companheira ou a seu companheiro, espiritualmente, é como que se, assim como imaginássemos que um corpo se desgarra, espiritualmente também existe algo assim. Um desgarramento. Por isso é que muitas pessoas não conseguem ultrapassar essas situações, caem em depressão, caem em muitas coisas, mas graças a Deus por Cristo, a quienes nos toca passar por essas situações, que dentro da soberania de Deus permite, mas graças a Deus por Cristo, porque mesmo sendo difícil, Ele é nossa força. Ele próprio já nos advierte que íamos a passar tribulações, não especifica quais, mas que tivéssemos bom ânimo, porque Ele já tinha vencido por nós. E Deus usou nessa situação, e aqui onde quero falar do Atalaia, a pastora Maria. E ela disse assim: eu me sentia derrotada. Eu orava por famílias que nem sabiam que eu orava por elas. Ainda oro por pessoas que nem sequer sabem que oro por eles.
e a minha própria família foi destruída. Isso é forte. Isso não é fácil. E isso era uma das coisas que a mim mais mexeu comigo, mais que o próprio divórcio, mais que a própria separação. Até que entendi a soberania de Deus, que Deus é um Deus que transforma a maldição em bênção, que Deus se glorifica em nossas vidas, que aos que amamos a Deus tudo colabora para o bem, mesmo que nós não consigamos nesse momento enxergar de que maneira, mas se Ele disse que colabora para o bem, colabora, e eu creio e ponto. E ela me disse assim: Josie, eu não queria ouvir nada. E ela me disse assim: Josie, o que para ti pode parecer um final, para Deus significa um novo nascimento. Essa foi uma palavra de Deus para a minha vida. Depois chegou um profeta de Porto Rico, não sei se se lembram, Gregório Martínez, e eu servi de tradutora porque ele pregou e falou em espanhol. E a última pessoa em ser profetizou na vida de todo mundo, usado tremendamente por Deus, e de último ministrou sobre minha vida. Um homem que não sabia o que estava acontecendo. Isso tinha já mais ou menos um mês do que me havia passado. E eu me lembro de cada uma das suas palavras e eu me apropriei. Mesmo que por um tempo esqueci, eu decidi retomar essas duas palavras dessas duas pessoas que nesse momento específico Deus enviou para a minha vida. Ele próprio simplesmente usou a humanidade dessas duas pessoas. E ele me disse assim: te abandonou, te rejeitou, tens sido difamada, tu tens sido caluniada, que é difamada, também uma maneira de difamar, tens sido enjuizada, tu tens sido até enjuizada. Um juízo é quando se faz uma reunião e até se dita sentença. Você, isto não pode, para cá, acabou. Injustiçada. Ele me disse todas essas coisas, mas assim te disse o Senhor: Ele te levantou como guerreira nesta nação. Me lembro. E depois me lembrei de que maneira cheguei aqui. Ele disse que Ele é o Deus da tua vingança e que Ele próprio te enaltecerá. Essas foram as palavras desse homem que a mim me impactaram porque ele não sabia nada do que estava acontecendo. E eu vou lhes dizer uma coisa: até hoje eu estou vendo a veracidade dessas palavras na minha vida. O pastor sabe do que eu lhe estou falando. Coisas que só Deus, a justiça de Deus, a sua vingança. E eu dou graças a Deus. Deus tem usado a cada um de nós nestes dias para falar a nossos corações. Eu me lembro que a semana passada, que eu tive a oportunidade de estar aqui, ouvi a Lucia, foi a semana passada ou antes passada, a primeira vez que ela falou, e a palavra que a Lucia trouxe foi humildade, certo? Depois, o diácono Fernando falou acerca de que devemos mudar as nossas atitudes. Segunda-feira, Mila falou de que nós temos que ouvir a voz do Senhor e que aqueles que são dele reconhecem a sua voz e obedecem e o seguem.
porque o que vem de Ele não cai por terra, permanece. Mas para ouvir a palavra de Deus, temos que ter uma boa comunicação com Ele. Porque somente quando você tem uma comunicação constante, e da constância falou Laura, somente quando você tem uma comunhão, uma comunicação constante, você pode reconhecer a voz de quem lhe fala, mesmo que não o veja. Humildade para poder receber aquilo que precisamos ouvir, e determinação para mudar nossas atitudes e alinhar a nossa vontade com a vontade que é de Deus. É muito fácil ver e ouvir pessoas quando estamos no louvor: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Mas quando Deus lhe manda uma mensagem, quando Deus manda para fazer alguma coisa, quase: eis-me aqui, Senhor, envia Laura. Ninguém quer responsabilidade. E muito menos quando dessa responsabilidade depende a vida ou a morte de outros. Só que já sabemos e não podemos fazer como se não sabemos. O que dizem no princípio: aquele que sabe fazer o bem e não faz, se lhe toma em conta como pecado. Por isso, a mensagem de Deus para nós, assim como foi para Ezequiel naquela oportunidade, naquela mensagem que estudamos, aquela passagem, simplesmente é obedecer. Ele nos manda abrir a boca porque Ele próprio encherá nossa boca. Não são os nossos conhecimentos do que nós precisamos para chegar ao coração das pessoas, para convencer a outros. Mas o Espírito Santo é que convence de pecado, juízo e justiça. Mas como dizia o apóstolo Paulo, como conhecerão se não há quem lhes fale? Por isso, e já para encerrar, eu vos digo que cada crente é chamado para ser um atalaia espiritual, um vigia, um sentinela de sua família, de sua igreja, de sua cidade ou do lugar onde se desenvolva cotidianamente, de sua nação. Deus disse que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Nós não podemos falar sem orar antes, para que Deus nos fortaleça, para que o Espírito Santo nos unja, nos use e Ele faça o que tem que fazer. Deus sabe que as pessoas podem ouvir ou podem não ouvir, que podem obedecer ou não, podem aceitar ou não. A responsabilidade nossa é de proclamar. A responsabilidade nossa não é convencê-los, mas sim de obedecer o chamado e dar a conhecer a verdade. E nisso consiste a grande comissão, aquele mandato de que eu falei ao início, que é específico de Jesus Cristo para nós. Ide e pregar o evangelho a toda criatura. Eu estarei com vocês todos os dias. Pregar a tempo e a destempo, tempo e fora de tempo. Um mandato
E não é exclusivo para uma pessoa, é para todo crente. Dar de graça o que de graça recebimos. A salvação que recebimos em Cristo Jesus, nós estamos chamados a darla e a proclamarla a outros. Quando eu imagino que eu vou estar em um tribunal, diante de Cristo, rendendo contas, passando-me pessoas por minha frente que puderam ter sido salvas e não foram salvas porque eu não abri minha boca, isso me faz com que o chão trema. Porque assim como eu quero ter uma eternidade com Cristo, eu devo desejar. Por isso Deus disse o segundo mandamento, amar a teu próximo como a ti mesmo. Eu devo desejar que outros tenham o que já Deus me deu, que outros conheçam o que eu conhecia, verdade. E o que nós temos que entender que é assim, há duas formas de pecar, assim como há duas maneiras de não cumprir a lei. Por exemplo, se uma pessoa rouba, está punido, tem uma consequência, porque roubou, matou. Mas se uma pessoa deixa de pagar os impostos, está deixando de fazer uma coisa, está deixando de fazer uma coisa, mas também está infringindo a lei, certo? Da mesma maneira é com a palavra de Deus. Você pode pecar porque está cometendo uma iniquidade, porque está fazendo o que Deus abomina, uma coisa material, mas você pode pecar também por não fazer o que Deus manda fazer. E Deus, o único que precisa de nós é disposição para mudar as nossas atitudes ante o que estamos a ouvir que Ele está a falar. Humildade para reconhecer que somos falhos e por isso Deus levanta outras pessoas para que em cima dos nossos conhecimentos seja conhecido o seu propósito através do Espírito Santo, através de ouvir a voz de Deus, buscando-la na palavra, em oração e com ouvidos espirituais sensíveis à voz do Espírito Santo, com um espírito sensível ao Espírito Santo de Deus. Salmo 127:1, não tem que buscar, diz: se o Senhor não edifica a casa, em vão trabalham os que construem. Se o Senhor não guarda a cidade, em vão vigia o sentinela. Então, buscar a direção de Deus para construir, para edificar e para vigiar. De que maneira, como? Deus dá a resposta a tudo. Ele fala. E o que eu lhes quero dizer, assim como procurar seriamente ser vigias espirituais em oração de nossas próprias vidas, família, igreja, é que compreendamos que nós não estamos sozinhos, nem estamos a trabalhar em uma obra que é exclusivamente nossa. O Senhor é quem está a vigiar, a construir nossa história. Como indivíduos, como igreja, e que o sucesso vai a depender de nossa obediência na total dependência de Deus. Amém? Então eu quero que oremos e depois vou passar para o pastor fechar. Senhor, obrigada, Deus,
por este tempo com os meus irmãos. Obrigado, Pai, pela grandeza de teu amor, Senhor. Obrigada, Senhor, porque certamente tua palavra é vida e é espírito, porque tua palavra é viva e é eficaz em nossas vidas, em toda a área, Deus, porque tu não deixas nada ao acaso. Tu és um Deus que tens cuidado até das coisas mais mínimas em nossas vidas. Senhor, nós louvamos a grandeza de teu poder. Nós queremos a tua soberania sobre nossas vidas, o teu poder, a tua vontade que é boa, agradável e perfeita em nossas vidas, Deus. Dirige-nos em nome de Jesus Cristo. Pai, eu te peço que dirijas a cada um de meus irmãos a buscar-te cada dia mais, Senhor, a que possam viver, ter experiências pessoais contigo, Senhor. Tua palavra diz, Jesus, tu dizes que as tuas ovelhas reconhecem a tua voz, que tu lhes falas e que elas te seguem. Que esta igreja, Senhor, que cada um de nós tenha ouvidos sensíveis à voz de seu bom pastor. Em nome de Jesus, Senhor, eu te peço, Senhor, que cada um de meus irmãos se levante como sentinela dentro de suas casas, dentro de suas famílias, em nome de Jesus. Que cada ataque que o inimigo queira planejar em contra de suas vidas, de sua família, de sua igreja, possa ser avisado rapidamente, porque há uma atalaya dentro de uma família, dentro de uma igreja, que é capaz de avisar para que se tomem as medidas para evitar, para que se possa ter estratégias de guerra. Em nome de Jesus. Pai, eu oro por cada mulher desta igreja, para que tu levantes a cada mulher desta igreja, Deus, como atalaias, sentinelas de suas casas, de suas famílias, maridos, filhos, Deus, em nome de Jesus. Mulheres que te busquem, Pai, sábias, entendidas em tua palavra. Oro pelos homens, Deus, para que tu acordes as responsabilidades, para que exista mudança de atitudes. Em nome de Jesus, um sacerdócio digno, de um sacerdote exemplo, que és tu, Jesus. Pai, eu oro em nome de Jesus para que tu dirijas as nossas vidas, Pai. Nós devemos deixar de viver as nossas vidinhas de viver preocupados com coisas supérfluas. Vivir como que Deus falou o domingo através do diácono Fernando, que Cristo está voltando, e enquanto nós estamos preocupados com coisitas materiais, Deus nos diz: procura o reino de Deus, a sua justiça, e eu vou te acrescentar todo. E qual é o reino de Deus e a justiça que tu tens que buscar para a tua vida, igreja? Mudar a tua atitude, crescer, procurar maturidade espiritual, compreender que se tu não te convertes verdadeiramente, a tua família se vai para o inferno. Compreender que dentro da tua cabeça tu podes pensar que estás a fazer o bom, que tu és bom, que és bonzinho.
Mas que Deus se siente abominado por essa frieza. Pensar verdadeiramente e honestamente, se Jesus viesse esta noite, será que eu vou com ele ou vou ficar? Será que eu estou a viver, como dizem Gálatas, o apóstolo Paulo, de uma maneira digna de Deus? Vamos a refletir nisso, porque a minha mensagem não foi para colocar terror nos corações, mas para criar consciência, para avisar. Amém.